Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque fazemos a tradução do português para o grego, que é a língua original do Novo Testamento. Ou será que é o contrário? Estamos resgatando as palavras no idioma original para entender mais profundamente o que se perdeu da tradução do grego para o português. O objetivo é descobrir algumas revelações da palavra de Deus com esse exercício idiomático, filológico e linguístico, e ao mesmo tempo contribuir com os professores que hão de ministrar a aula na EBD, Escola Bíblica Dominical, conforme é o costume todos os domingos pela manhã, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e demais denominações. O nosso material de estudo, primeiramente a Bíblia Sagrada, e a leitura escolhida está na revista Lições Bíblicas, que tem por título A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa revista ela é comentada pelo pastor Uziel Gomes e publicada pela CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos, irmãos, na penúltima lição, lição de número 12, do dia 23 de junho de 2024. O título dessa lição é A Bendita Esperança, a marca do cristão. Quero agradecer a Deus, porque no dia 19 de junho de 2024, completo 4.1 de idade. Estamos aqui, Ebenezer, foi porque até aqui o Senhor nos ajudou. A próxima revista, que será ministrada entre julho, agosto e setembro, do terceiro trimestre de 2024, tem por título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Subtítulo da revista: Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Vamos lá então para descobrir qual é a nossa esperança, a bendita esperança, a marca do cristão. A revista aponta que a palavra-chave é esperança. E a esperança cristã é um elemento da fé que move o crente a perseverar na carreira que lhe foi proposta pelo nosso Salvador. Ela aponta para um futuro em que o desfecho divino se revelará fielmente. Essa esperança traz uma perspectiva de vigilância para não sermos apanhados de surpresa e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de alegria e consolo diante de todo o sofrimento que padecemos neste mundo. Finalmente, essa esperança é a âncora da nossa alma. Ela nos traz firmeza e solidez em tempos de grandes incertezas. Estudaremos esses assuntos ao longo desta lição. Então o texto áureo diz que
enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. A nova chave linguística do Novo Testamento, lá na epístola a Tito, diz que prosdehomenoi vem de derromai, que é acolher, aguardar, esperar por. O que nós estamos aguardando? O que nós estamos esperando? Qual é a nossa expectativa? E a nossa expectativa é a Makarios. Makarios é mais do que feliz, é bem-aventurado. Makarios aparece no 5º capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus, dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, são os que têm fome e sede de justiça, são os que são perseguidos mentindo por causa do meu nome, são os pacificadores, são os consoladores, são os mansos. Na mitologia grega, o entendimento de Makarios era apenas para os deuses. Somente eles poderiam ser felizes. E, por eles serem felizes, eles não se importariam com o ser humano. Porque quem está no seu estado de felicidade não se importa com o outro. Mas nós temos um Deus que Ele quer que nós sejamos felizes. Desceu de sua glória, veio até nós, tomou forma de homem, sofreu tudo que nós sofremos para nos garantir a vitória. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é diferente de tudo aquilo que já foi colocado como mito, como lenda. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa realidade. E a palavra esperado é helpis, o esperado. E quando ele vai se concretizar? Na sua epifaneia, na sua manifestação, na sua aparição. Remakaria helpis kai epifaneia. A bem-aventurada esperança da manifestação de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. A palavra Salvador é soter, soteros ou sotero, que vem de sozo, salvar. Inclusive, já falamos aqui outras vezes, que Salvador, capital da Bahia, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Soter, de Salvador, polis, de cidade, aquele que nasce na cidade de Salvador. E Soter é o nosso Salvador e Libertador. No Novo Testamento, sempre referindo-se a Cristo, ou Deus, como aquele que proporciona salvação. O versículo completo lá em Titos ficaria: prosdehomenoi. Esperamos, aguardamos, tem Makaria, a bem-aventurada, a mais do que feliz, helpida, esperança, kai epifaneian, e a manifestação tes doxes, da glória do megalofeu, do magnífico Deus, do soberano Deus, do todo-poderoso Deus, kai soteros remon, e nosso Salvador, Iesu Cristo, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, que estamos chamando aqui carinhosamente de leitura bíblica em grego, está lá na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25.
vamos para a leitura da palavra de Deus. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. No grego, na chave linguística do Novo Testamento, haxios é correspondente, é adequado, é o valor. Huk haxias pros. Não tem valor, não tem comparação. O que sofremos aqui não tem importância da glória que nos espera no céu. Desse sofrimento que estamos aqui tendo, né? Pátema, que vem de pathos, patologia, estudo do sofrimento, estudo das enfermidades, estudo daquilo que passa, a paixão de Cristo, não é que ele está apaixonado por sofrimento de Cristo. Patema vem de paz, ro, e aí a paz, coa, por aquilo que se passa pela dor, se passa pelo sofrimento, passa pela desgraça. Toda dor, sofrimento e desgraça que passamos aqui não se compara com essa glória que em nós há de ser revelada. E aí lá no futuro, qual é a palavra que representa o futuro? Melusan, melo. Então a glória vindoura, glória futura. Apocalipse tenai. Vem de Apocalipse, como os irmãos já sabem, o último livro da Bíblia, e vamos estudá-lo na lição de número 13. Mas aqui o Apocalipse é o desencobrir, o revelar. Rapó é retirar e calipso é sombra. Eucalipto, boa sombra. Apocalipto, o apocalipse é revelar, descobrir o mistério, trazer à tona. Reis, remas, em nós. Logizomai. Penso, estou certo, tenho certeza. Gar, que, hoti, huk, axia. Não tem valor. Tapate, matar. O sofrimento. Tonin, kairon. Desse tempo, do tempo de agora. Prostemelusandoxan. Diante da glória futura. Apocalipse, que será revelada. Reis, remas em nós. Então eu penso que as aflições desse tempo presente, Nin é agora e Cairo é tempo, do tempo de agora, não tem valor, não tem importância, é bagatela diante da glória futura que será revelada em nós. Apocalipse. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Percebemos lá no Éden que o mundo vivia em harmonia. E, da mesma forma que era naquele tempo no Jardim da Inocência, acontecerá lá no céu, lá na nova terra, lá na Nova Jerusalém. Só que atualmente passamos por sofrimentos. E a própria natureza, com a sua violência, com a sua sanguinolência, com a sua maldade, com a sua crueldade, o mundo indo de mal a pior.
Até a natureza aguarda com grande expectativa esse momento em que os filhos de Deus se encontrarão com Deus Pai, através do Salvador, Deus Filho. Quando isso acontecer, quando houver essa revelação, acontecerão alguns eventos narrados em Apocalipse, mas o mundo restaurará a sua paz, a sua harmonia. E harmonia, na música nós temos essa palavra, no grego significa encaixe. As coisas finalmente hão de se encaixar para que possamos viver em paz. Apocaradoquia é uma expectativa ardente, é um aguardar ansioso. E aí, então não é da natureza em si, mas é da physis, é da quitísis, é a criação. Poderia até utilizar aqui a palavra plasma, que é a criatura. Re, apocaradoquia, tes quitíseos, ou re, apocaradoquia, quitísis, é a criação que espera ansiosamente o retorno da presença de Deus sobre o mundo. Apocalipsis, desvelamento, revelação. Re, apocalipsis, ton, wion, tu, seu, a revelação da glória dos filhos e filhas de Deus. Estamos aguardando. Rapek de Roma, aguardar, esperar por. Regar, apocaradoquia, porque a ardente expectativa tesquitiseos da criatura ten apocalipse espera a manifestação ton wion tu seu, a manifestação ou a revelação dos filhos de Deus, apec de retai, esperar. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Vemos aí um homem, uma figura humana, em grande transtorno, sofrimento, aguardando com grande expectativa alguma coisa que pode solucionar o seu problema. E a única solução para esse problema, que é o mundo que vive no pecado, é quando a glória de Deus se manifestar na vida dos filhos de Deus, na minha e na sua vida, que somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Somos representantes de Deus nesse mundo. Versículo 20. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Então, futilidade ou vaidade ou transitoriedade ou algo passageiro, a mataiotes, mataietos ou mataiote, futilidade, transitoriedade. E aqui na revista, palavra vaidade, aquilo que vai, ou esvai, aquilo que passa. Hipetage, vem de hipotasso, subordinar, submeter. O que está submetido é resarx, a carne, porque a criação ficou sujeita à vaidade. E aqui não está utilizando a palavra quitísis, está utilizando a palavra sarx, que é a carne representando a criação. Ehon, usa hon, espontaneamente, por gosto, a partir de si mesmo. Aqui deve ser por sua própria culpa,
quando o homem cai em pecado, ele paga com as suas consequências. Hypotaxanta, subordinação. E F-helpide, ou, que é igual, Hep-helpide, deve ser em vista da esperança, talvez com base na esperança. Tegar, mataioteti, porque a vaidade, rectices, da criação, ripetage, se subordinou, hug ecusa, não pela sua própria vontade ou pelo seu próprio desejo, haladia, mas através, ton hipotaxanta, da subordinação, helpide, da esperança. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Então quem sujeitou? O próprio Deus, sendo justo, não deixou que o homem que comeu no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal tocasse também no fruto da árvore da vida, para que comesse e vivesse em pecado eternamente. Mas a morte veio sobre o homem. Mas da mesma forma que a morte entrou por um homem, também por um homem veio a salvação. Jesus Cristo veio para nos salvar e para nos dar vida. Então, se o mundo foi submetido à vaidade, não pela sua escolha, mas pela vontade daquele que a sujeitou, em esperança, nós podemos ter uma vida melhor, uma revelação para nós, como filhos de Deus, que a própria criação espera, com grande expectativa e ardor, que isso aconteça. Então a morte, ela vem como parte do processo de salvação, para que não vivêssemos em pecado eternamente. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. 21. Qual esperança? A esperança de que a própria natureza, criada, será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Hoti é pois ou porque, seguido do conteúdo da esperança. Esperança é elpis. Uma variação é dioti. Por essa razão, de modo que eleiterotesetai vem de eleuteru, libertar. Libertar do que? Da duleia. Duleia é escravidão, dulos é escravo. É serviço litúrgico, porque é um sacro ofício, é um sacrifício. Mas o doulos é a escravidão ou servidão. Prestar um serviço a alguém, estar subordinado, submetido a alguém. E aqui deve ser no genitivo, da direção da escravidão, ou que vos torna escravos. Phtora, destruição, aniquilação, ruína ou transitoriedade. Sai dessa situação para entrar na liberdade, na eleuteria. Liberdade. Ré, eleuteria, tes doxes. A liberdade da glória. Isto é, a liberdade inerente à glória. Então, se o crente, ele não fuma, ele não bebe, ele não se prostitui, não é porque ele está
está proibindo de fazer essas coisas, mas porque ele não precisa fazer essas coisas. Porque aquele que faz essas coisas se torna escravo delas. Mas como nós temos a liberdade da glória de Deus, nós não nos submetemos a isso. Mas a nossa submissão é a Deus. É a ler a sua palavra, é orar, é buscar a sua presença, é louvar a Deus, é ajudar o próximo, é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos dessas coisas que aprisionam o homem, que destroem, que aniquilam, que ruinam, porque elas são transitórias, porque elas são passageiras. O ato do pecado é passageiro, mas a consequência do pecado demora muito para ser quitada. Então, para que nós não venhamos a estar sujeitos a essas situações, é porque nós fomos chamados para sermos livres em Jesus Cristo, para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Hoti kai haute hekitsis. Porque ela, a criatura, eleuterotesetai, ela será libertada. Está no futuro a palavra libertar aqui. Rapotes duleias, libertado de onde? Da servidão, da escravidão, tes fitoras, da corrupção, da destruição, da aniquilação. Reis ten para a eleuterian, a liberdade, tes doxes, da glória, ton teknon, da criatura tu seu, de Deus, ou dos filhos formados de Deus. A palavra filho pode ser o ios, que é o filho gerado, e teknon, que é o filho criado. Então nós somos filhos criados por Deus. E se nós vivíamos no pecado, na destruição, nós fomos forjados, nós fomos feitos, moldados como filhos de Deus. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Gemer é sistenazo, suspirar, gemer, com dores de parto. Nós homens não conseguimos mensurar como é essa dor de parto das mulheres. Nem que eu queira ser uma mulher, eu nunca vou saber o que é uma dor de parto. Deus faz tudo certo, cada coisa no seu devido lugar. Posso colocar peruca, posso colocar maquiagem, posso colocar vestido, nunca serei uma mulher. Então há coisas que a natureza, que a biologia determina, claro, subordinadas a Deus, que jamais um homem vai experimentar qual é a dor de parto. Embora ele queira criar a personagem que ele queira e queira fazer com que as outras pessoas acreditem naquilo que ele diz acreditar. Sofrer dores de parto, sentir dor junto com sin hadino, sentir dor junto. Arqui tu nin, do princípio até agora. Arqui, a princípio, tu nin, nin agora. Hoidamen, sabemos, gar oti, que passa, requites, que toda criatura, sistenazei, geme, kai sinodinem, e
sofrem juntos como que com dores de parto. Harki tunum. Do começo até agora. Então toda a geração da humanidade passa por sofrimento. Toda a raça humana, desde o princípio da humanidade até hoje, sofre, geme, sente dor. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito. Paulo falava lá da sua época. Cristo havia acabado de ir para o céu, o Espírito Santo acabaria de descer sobre os apóstolos, os discípulos, começaria a dar os frutos. Então ele chama a sua época de primeiros frutos, protoscarpas, de primícias. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E aqui Paulo já começa a falar da transformação do corpo corruptível em incorruptível, do corpo mortal em corpo imortal. Porque eles, que eram os primeiros frutos do Espírito, convertidos a Cristo, gemiam, aguardando a transformação dos seus corpos. Homonon de, ou halakai, e não só ela, ou não só isso, mas também kai hautoi, remeis kai hautoi, ambos, também nós próprios, e eles e nós também. Raparke, primícia, rapó, tirar, harque, primeiro, princípio. Então aquilo que foi tirado primeiro é a primícia. É uma terminologia técnica da linguagem cultico-sacrificial. É a primeira porção dos produtos naturais que era consagrada a Yahvé, cujo oferecimento santificava todo o restante. Aqui, figurativamente, é a primeira oferenda, no sentido de sinal ou entrada. Raparqué são os primeiros frutos. Então, Paulo, Pedro, os apóstolos, os discípulos foram os primeiros frutos. E até hoje, convertidos, mas gemendo, aguardando a redenção do nosso corpo. Tu, pneimatos, que consiste no Espírito, ou Espírito como primeira oferenda. Errontes, vem de erro, que é ter. Então é uma informação sobre o modo do sujeito, como aqueles que têm. Ren realtois, é ren, remin, haltois, em nós mesmos, em nosso íntimo. O que acontece em nosso íntimo? Stenazo, suspirar, gemer. Uiotesia é aceitação em lugar de filho. O ios é filho. O iotesia é adoção. Trata da realização plena da uiotesia, da adoção como filhos. Ab ek de homenoi vem de ab hede homai, aguardar, esperar. Então nós aguardamos um momento em que seremos aceitos como filhos de Deus, no momento da renovação, no momento da transformação. Rapolitrosis, no momento da nossa redenção escatológica definitiva, quando o corpo, o sangue que não herdam o reino dos céus
serão transformados, serão redimidos. Do somatos, o corpo ou do corpo. Homonon de halakai. E não só ela, mas também nós mesmos. Hautoi ten haparke, que temos as primícias do pneumatos, do Espírito, echontes, temos. Kai remes, e nós, hautoi, ren realtois, e nós em nós mesmos, stenazomen, gememos, uiotesian, adoção, apec de homenoi, aguardamos, ten apolitrosim, a redenção dos somatos remon, a redenção do nosso corpo. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, gememos em nós mesmos, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 24. Pois nessa esperança da redenção, fomos salvos, porque acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e nos transformará. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? No grego, terhelpidi, em vista da esperança. É só temen. O soter, o sozo, é a salvação, é o salvar. Blepomene, ver. Helpizo, ter esperança. Então, helpis, blepomene, é uma esperança que se vê. E aí tem duas variações aqui. Rogar blepeitis, ticai helpisei. Pois, por que ainda se precisa esperar por algo que já se vê? Ou rogar blepeitis helpisei, complementado com tudo, pois que espera por aquilo, quem espera por aquilo que já se vê? Nós usamos a fé. E fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tegar elpidi é sotemen, porque a esperança está na salvação. Helpis, porque em esperança somos salvos. Tegar helpidi é sotemen, porque na esperança somos salvos. Precisa crer, precisa acreditar. Helpis de blepomene, não a esperança que se vê. Huk, não. Restin helpis, mas a esperança rogar blepei, que se vê, tisticai helpisei. Como esperará aquilo que já se vê? Espera-se aquilo que não se vê. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Nós esperamos aquilo que almejamos, que criamos a expectativa, e que confiamos e temos fé e cremos que há de acontecer. Último versículo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, devemos aguardar com paciência. Aguardamo-los pacientemente, sem ansiedade, sem nervosismo, sem muito impetuoso, não, com paciência. Hipomone, perseverança, paciência, persistência, constância, características de quem espera.
de hipomones, em paciência, com paciência ou paciente. Rapek de homai, aguardar, esperar por. Rei de ho blepomen, helpisomen. Mas se não vemos, esperamos de hipomones com perseverança. Rapek de hometa, devemos esperar. Mas esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-los com hipemone, com paciência. E essa é a esperança do cristão, que há de se manifestar através da nossa redenção, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A própria natureza, o meio ambiente, vai sentir quando Jesus vier. Haverá alguns cataclismas registrados ali no livro, ou profetizados ali no livro de Apocalipse, o qual é para expurgar a terra. É para que essa terra, ela não vai existir mais. Haverá um novo céu, uma nova terra. O mar já não existe. Só que isso é matéria para a próxima aula, que será a última também, que é a cidade celestial. Que o Espírito Santo fale poderosamente no coração de cada um de vocês. Romanos capítulo 8 nos traz a ideia de que nem tudo está perdido. Se alguém fala que a esperança é a última que morre, a nossa esperança, que é Jesus Cristo, ela já morreu, mas ela já ressuscitou. E a primeira pergunta na revisão do conteúdo desta aula é: de acordo com a lição e do ponto de vista bíblico, o que é esperança? Do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Número 2. Diante da viva esperança, para que estamos prontos? Estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Que tipo de livro a Bíblia é? A Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela, encontramos um Deus soberano, que governa as nossas vidas e age em favor de seu povo. Número 4. Porque temos uma doutrina da esperança. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. E a última questão: à luz do Novo Testamento, o que podemos afirmar quanto à esperança cristã? À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. 1 João 3, 2 e 3. Irmãos, que tenhamos um caminho de pureza, que busquemos conhecer e aplicar em nossa vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? As nossas referências são a Bíblia Online, português é a Nova Versão Internacional, e no grego Textus Receptus,
a Bíblia Católica Online, onde nós encontramos a Septuaginta, que é o Antigo Testamento grego, a carreira que nos está proposta, que é essa revista do comentarista pastor Osiel Gomes, O Caminho da Salvação, Santidade e Perseverança para Chegar ao Céu, a nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Mateus a Apocalipse, de Wilfred Halbeck e Heinz Svental, o Léxico Grego do Novo Testamento, de Edward Robinson, o Grego do Novo Testamento para Iniciantes, de John Gresham Machen, o Guia de Conversação do Grego Moderno, de Eve e Lalita Marco Polo, o Novo Testamento Trilingue, de Luiz Saião, organizador.